atingir assim as 30 horas, né, o certificado, um paper ou uma resenha do capítulo, não é do livro todo, não. O capítulo aqui, ó, resenha do capítulo, por exemplo. Ah, eu quero um capítulo diferente, né, ou igual, não tem problema, você pode escolher. Você pode escolher aqui, por exemplo, Democracia e Sistema Internacional. É o último capítulo. Tá aqui os capítulos do livro, né? Tá lá em PDF, lá na plataforma, lá na sala de aula, né? E aí você pode escolher, não tem problema ser repetido. O capítulo aqui geralmente tem 5 páginas. Você vai escrever uma resenha de 5 páginas, 1, 2 páginas, no máximo, né? Você não vai copiar o artigo. A resenha é diferente de cópia, né? Você vai ler, entender e descrever com mínima crítica, né? O que Pode, você. então, pode escolher um capítulo que já foi escolhido pelo colega, né? Já pode sim. Pode sim, tranquilo, tá? Ô, professor, Pois não. e quanto ao paper? Não, o paper você tem que. Já Você escolheu? pode fazer, não tem problema. Você pode fazer. Vamos ter uma aula sobre isso, né? Na próxima aula, vamos ver se a gente para um pouquinho para falar sobre resenha e Paper, vai estar na metade do curso, né? certo. Resenha e o paper, né? Tá bom? Bom dia. Bom Ok. dia. Professor, é um paper por semana? Não, não é. A cara da Hilda. Meu Deus! Não dá ideia, né, Hilda? Não, não dá ideia. Não, Não, Marcos. É um paper no curso todo, né? Você vai escolher um tema e vai escrever sobre esse tema, 5 páginas, 8 páginas, no máximo, tá? É um mini artigo, tá? Geralmente os artigos têm entre 12 a 20 páginas, 15, 20 páginas. é Já o só um paper, por não. O esse paper tem curso. de 5 a 8 páginas, tá? Bem específico o tema. Você escolhe sobre uma temática que nós estudamos, por exemplo, sobre os estilos de democracia, um exemplo. Né? Aí você pode escrever sobre isso, né? Ou sobre o conceito de democracia em Alberto Bob. E você escreve sobre isso. Pode ser em dupla, pode ser em. Para entregar dia 29 de maio? Tem um mês, né? Eita, mas é tempo, né? E dá para fazer mesmo um paper por semana. Eu vou pensar nisso. Brincadeira. Não, não, Ave Maria. Aí A você ideia pode. do colega aí é boa, mas fica difícil da gente poder conciliar com as outras atividades que a gente já tem no decorrer do dia a dia. É verdade, né? Então, assim, se tiver muito bom a resenha e o paper, né? Não é todas as resenhas que eu vou publicar, que nós vamos publicar. Mas se tiver muito boa a resenha e o paper, a gente publica, né? Tem um e-book só de acadêmicos, tem e-book lá de ética, né? Do quinto bloco, que hoje é quinto bloco, e de alguns estudos de caso do terceiro bloco também. Então, se tiver bom, a gente agrega nesse e-book sim, tá? Por isso que eu coloquei em maio, porque o e-book está previsto aí para julho, tá? Então, caprichem para você publicar, né? Já ter É, um professor, filhinho, um filho da sua uma, produção, né? Diga. é, no semestre passado, o senhor deu não sei se chama de mini curso, não sei como é que dou o nome, que É se um dá curso o de nome, extensão. que é um curso de extensão que eu queria até ter me aprofundado mais, e aí com essa pandemia que foi no início, a gente ficou meio, né, perturbado da cabeça, mas que foi muito bom, que era relacionado a como você lidava com as, as propriedades do computador, as coisas que o computador te dava, sabe? Como é que você montava um gráfico, como é que você colocava. Foi muito bom aquilo ali, sabe? Fica até assim uma dica, se o senhor, né, uma hora for fazer para isso, Isso, eu isso acho bem mesmo, Hilda. válido. E Isso, o se tiver curso também, ensinava. eu
No próximo semestre eu estou pensando, sim, em fazer um curso, mas repetir esse curso, né? Com 40 horas, né? Eu coloquei 20 horas, deu muito trabalho, acho que até me arrependi de ter colocado só 20. Mas é colocar 40 horas o curso. É um curso de metodologia científica, né? Um curso de produção bem prático, né? E eu Eu ensino achei até a bom fazer. justamente por conta disso, por conta da praticidade, e o senhor ensinou passo a passo como montava as coisas, eu achei bem, bem legal mesmo. Então a gente pode sim repetir. A ideia, né, é repetir, mas com mais carga horária, né? Mais carga horária para a Eu gente não. assisto esse. Eu assisto esse canal no YouTube. Tem alguém com o microfone ligado. Peraí, deixa eu desligar aqui para você. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Professor, aliás, o acadêmico Ângelo está entrando, né? Não é professor aqui. Cadê? Bem, então vamos lá para. Compartilhar aqui. Espero que vocês estejam acompanhando a leitura, né? Na medida do possível, para não. Bom dia. Bom dia. Fábio Romulo. Desculpem o atraso em entrar na sala. Eu estava numa reunião Tá da bem? Tá escola do melhor? Miguel. Oi, Hilda. Tô melhor, graças a Deus. Descansei. Muito bom o Compartilhar aqui. material. Diga, pode falar, Ângela. Muito bom o material, viu, professor? Muito bom mesmo. Estou gostando bastante. Que bom, que bom. Tô agradando gregos e troianos. E até os paraibanos. E até os paraibanos. Eu estava agora há pouco, por isso que eu atrasei um pouquinho, eu estava no PIBIC, né? E, enfim, atrasou um pouquinho, que a turma estava com a dúvida. Ah, legal. Mas vai dar certo. Eu, na realidade, estava numa reunião escolar. Meu filho faz aula remota, aí tem que participar, né? Tinha reunião da coordenação da escola, tudo, a gente está participando à distância. Essa nova realidade aí. Nova realidade. Eita, realidade que está custando passar, não é, meu? Meu amigo, e vacina que é bom é nada, e é só reunião, e é comissão, e é CPI, é não sei o quê, você não Mas vê nada. agora parece que vão estender a vacina para os professores, para a rede da educação. Mas vai ser por faixas etárias primeiro, né? Os professores de mais idade, logicamente, seguindo uma ordem. Mas o problema todo é que, assim, os cronogramas, eles são muito bons, né? No papel, o planejamento está sendo excelente. Agora, o que está faltando é efetividade, né? O senhor viu também, professor, que a ONU vai disponibilizar 4 milhões de doses no Brasil? Tem bastante perspectiva de vacina, né? Serve que em maio aí deve chegar bastante, né? Vamos ver. Eu até lembrei do senhor falando ontem, né, da questão da União poder estar interferindo em relação a isso, né? E aí foi uma junção de um monte de coisa, né? Assim, para poder a vacina tá vindo para cá. Várias pessoas pediram, né? Uhum. Então vamos lá para nosso encontro. Eu sei que a indignação é enorme, né? De fato. E Norberto Bobbio se indigna conosco nessa dança democrática, nessa dança que as regras do jogo têm que ser respeitadas, né?
Então, aula passada nós vimos sobre a democracia representativa ou democracia indireta, mas tem como nome, né, mais próprio para a democracia representativa, a crítica que Bobbio faz a Rousseau, a democracia direta rousseauiana, que fala sobre uma vontade geral, né, que essa vontade geral pode desembocar em um totalitarismo, né, por mais que tenha consenso nessa vontade geral, não é uma reunião de vontades particulares, pode haver discordância, mas sempre vai prevalecer a vontade da maioria. Então, abdica-se das vontades para, assim, atender à vontade da maioria, e isso pode desembocar em um totalitarismo, como nós falamos, né? Um Estado totalitário, como aconteceu, né, na Rússia, como aconteceu, né, em outros países do Oriente, tá? Nem toda república é democrática, né? Nem toda república tem essa liberdade de expressão, como, por exemplo, a China. A China ali só tem um partido e se diz democrática e tal, né? Funciona? Bem, não pode discordar, né? Não pode discordar. Se funciona ou não, aí eu espero que vocês tenham aí as sinapses, as conclusões de vocês, tá? Então, essa questão da vontade geral, né, da democracia direta e participativa, tem suas falhas, tem seus deslizes. Aí, claro, nós falamos que na Constituição Federal, nós temos além do pluralismo, né, além do pluralismo, diferentemente do monismo de Rousseau, né, da questão do monismo, nós temos no artigo 14, né, nós falamos no artigo 14, a democracia, no artigo 14, dos tipos, né, de democracia direta, né, que nós herdamos isso dos modernos. Não dá para ter democracia direta hoje em dia, porque as cidades são muito grandes, né? Enfim, demandaria... E não tem como. Esse estilo, né, da democracia Rousseau tem um contexto próprio, né? Tem toda uma perspectiva, né, do contexto da época, pós-Revolução Francesa, ou até mesmo na própria Revolução Francesa, né? A questão das propostas. Mas temos na Constituição 3 ali aspectos, né, da democracia direta, que inclusive nós já compartilhamos lá no grupo as leis, né, e até mesmo mecanismos com relação à democracia direta. A primeira dela foi em 1900, deixa eu ver aqui, em 1900, que foi um plebiscito para decidir se nós seríamos o presidencialismo, em 1993, né? Plebiscito. Em 1993. Depois nós tivemos para decidir aqui entre parlamentarismo, presidencialismo, né? Que foi já tardio isso, né? Já tínhamos eleições e tal, mas acabou que ainda foi esse plebiscito, a consulta pública via voto direto, convocada pelo Congresso Nacional, que, claro, na ocasião, nossos avós, nossos pais, decidiram entre monarquia, ou seja, um regime, claro, parlamentarista, né? Voltado para o parlamentarismo, ou presidencialismo, tá? E, claro, depois nós temos outro mecanismo, que é o referendo. Né? O referendo nós vimos em 2005, que nós decidimos sobre o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, se havia possibilidade, ou do armamento, né? Se havia possibilidade, né, a possibilidade de comercializar as armas, né? E aqui no artigo 35, parágrafo 1º, vai dizer que este dispositivo, para entrar em vigor, ou seja, o artigo 35, é proibida a comercialização de arma de fogo e munição
em todo o território nacional, salvo para entidades previstas. Parece que nós estamos falando hoje, né, que hoje ainda se reflete sobre isso, apesar do referendo. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. Então, em 2005, aí, claro, não houve um esclarecimento, né, não houve tanta, por parte até mesmo da mídia, da época, não existia tanta essa explosão da internet ainda, até hoje ainda o acesso é restrito, mas que não estava decidindo o estatuto inteiro, né, mas somente esse artigo, né, a questão da proibição da venda de armas, né, foi rejeitada por 2/3, tá, dos votos. Depois, nós tivemos a lei que trata o autismo, né, o autismo como uma deficiência, né, e, claro, com todas as, vamos dizer assim, as exigências, as não regalias, mas direitos, né, que uma pessoa com deficiência tem. E aí, claro, é iniciativa popular, essa lei, iniciativa popular, que é a lei que trata, né, do mãe de menino com autismo, dá nome à lei histórica que estabelece o TEA, né, a questão, ou seja, o transtorno do espectro autista, que é a lei 12.764, né, 12.764/2012, tá? Que fala sobre o TEA. Então, veja, são propostas diretas, são mecanismos de democracia direta, né? Democracia direta, que nós decidimos diretamente na lei, né? Decidimos por uma criação, né? Por uma criação, ou como a iniciativa popular, por exemplo, antes, né, dessa lei surgir, no caso do plebiscito, e até mesmo depois para decidir se vai vigorar ou não, no caso do referendo, e aí, claro, de 2005. Vocês sabem, né, que hoje em dia ainda tem essa discussão do armamento, inclusive, uma coisa que Bobbio, né, tenta, e não são contemporâneos, mas tenta dialogar, assim, com um pensador chamado, ou nós tentamos dialogar, melhor dizendo, com um pensador chamado Giorgio Agamben, também italiano, que quando a Constituição de determinado país garante para o executivo governar em um estado de emergência, né, ou estado de sítio, né, de guerra, alguma coisa do tipo, governar, ou até mesmo criar, isso aqui não é regra, é exceção, né, é exceção. Então, quando ou medida provisória, por decreto, né, e isso torna-se regra, né, e isso torna-se regra, como nós estamos vendo, né, não somente aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, antes dessa eleição do Biden, o Donald Trump fazia isso muito, já aconteceu também na Itália, né, com o Silvio Berlusconi, e na Rússia acontece continuamente, né, na França aconteceu também, e, claro, isso é propriamente na Constituição do nosso país, tem artigos falando sobre isso, se eu não me engano, o artigo 127, deixa eu só pegar aqui, que vai falar sobre o estado de exceção, né, do estado de exceção. É claro que nós estamos vivendo um estado de emergência, mesmo calamidade pública, 137, né, 137 da Constituição Federal, tá? Mas o que não pode acontecer é isso virar regra, né, e Jorge Agamben vai falar, né, sobre essa questão do estado de exceção, né, que muitos se aproveitam da possibilidade, da liberdade, que o texto constitucional, no caso do executivo, presidente, governador, prefeito, né, principalmente o executivo de alto calão, para o artigo 137 da Constituição, depois vocês podem olhar, da Constituição Federal, de 88, vocês podem observar o estado de emergência, estado de sítio,
né, que tem um capítulo só sobre isso, questão da defesa, né, e tal. Ei, professor, Pois não. eu acho interessante que quando a gente olha esses comandos da Constituição, né, você vê lá muito o estado de sítio, estado de defesa, e na realidade, né, eu acredito que há uma confusão, porque o que a gente vive é um caso de calamidade, né? Então, calamidade pública, Isso dada, mesmo. né? Então, o que está havendo aí, eu acho que é até uma distorção dos institutos, sob o ponto de vista de que, por quê? Porque a Constituição ela não previu essa outorga de calamidade, por exemplo, para a União. Né? Por quê? No final das contas, a calamidade ela é adstrita a questões regionais. Então, uma enchente em Santa Catarina permite aquele Estado membro decretar a calamidade e fazer com que a União possa intervir de maneira subsidiária, de maneira de apoio, auxiliar, né? Porque no final das contas a União ela tem esse caráter, digamos, subsidiário, esse caráter de suporte dentro da estrutura, né, organizacional, pelo menos sob o ponto de vista do que a Constituição prevê. E aí a gente vê o pessoal usando essas expressões, a gente está em estado de sítio, estado e confunde que o estado de calamidade ele é uma prerrogativa regional, ele é uma prerrogativa local, ele vai analisar pontualmente, né? E assim, a gente teve o que? O ano passado, o próprio Congresso Nacional decretando a calamidade, né, de uma maneira geral, dizendo, olha, né, não dá para olhar o estado de calamidade só de maneira pontual, né, estado a estado, a gente tem pro país inteiro. E logo em sequência, o que falta, e a gente vê que não tem aí uma regulamentação, não existem normas que ajustem essa questão da calamidade. A gente já entra com essa regra de exceção aí, e o pessoal usando de maneira errada, né, cara, vamos colocar o estado de sítio, né, para poder... Emergência, né? O estado de emergência para poder justificar aí esse desmando, né? No final das contas, o que a gente vê é essa questão, o estado de defesa e o estado de sítio, que são situações para defesas, né, da ordem democrática, que não se confunde com a questão da calamidade, para mim. Pelo menos é o meu ponto de vista. A gente não pode ter essa confusão. Né? São coisas diferentes. Estado de defesa e estado de sítio são instrumentos outorgados pela Constituição para a defesa da democracia e das instituições democráticas. É o funcionamento do Estado. Calamidade, não. Não pode bater no cachorro, não, professor. Sim, isso mesmo. Hein? Isso mesmo. Você abaixou aí para colocar o cachorrinho para dormir? Não pode, não. Não, é para ver se era com M ou com N aqui o nome. Giorgio Agamben, tá? Que reflete sobre isso. Isso que o professor Ângelo falou é basicamente o que o Agamben faz, né? E propõe, e que a regra, a exceção vira regra, né? E o que nós estamos aqui tentando fazer com o Norberto Bobbio é justamente tornar a Constituição realmente o que ela diz, ou seja, o poder vem de quem? Do povo, né? Do povo, e deve ser cumprido isso. O governante que está lá não está governando para si, né? Ou até mesmo atendendo através de medidas provisórias e de decretos, né? Tornando isso regra, né? Só porque a Constituição garante isso a ele, né? Por exemplo, o Donald Trump queria construir o muro, né? Até começou, né? Construir esse muro. Isso é exceção, gente. Isso aí é um decreto, enfim, manobrado pelos seus, mas isso não pode acontecer. Na França, já, né, em 2016, houve a questão do islamismo, né, muito forte, dos atentados e tal. E cria-se um inimigo invisível, né, para legitimar e justificar as medidas provisórias, os decretos, que isso, claro, vai quase como sinônimo de um Estado totalitário, né? Totalitário. Ei, professor. Essa semana, por exemplo, vimos aí essa questão do armamento novamente,
por medida provisória. Ano passado teve medida provisória da grilagem, né? Ou seja, MP da grilagem. Então, não, tem que observar, né? Não é questão de ser contra ou a favor, é o que a Constituição fala. Ah, mas não estamos vivendo um estado de sítio, nem um estado de emergência. Sim, ok. Pelo menos em termos constitucionais, não. Mas em termos simbólicos, sim. Né? Em termos simbólicos, sim. Porque o governo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja a França, ou até mesmo, enfim, no Oriente, Egito, por exemplo, observa essas emergências ou essas calamidades e coloca como regra a medida provisória, o decreto, deslegitimando assim o legislativo, deslegitimando assim o judiciário. Então, não preciso de vocês, eu posso criar leis, eu posso atuar por decreto, né? E isso fragmenta a democracia, e isso torna a democracia mais pobre, né? Porque está descredibilizando o nosso legislativo, o nosso judiciário, que são pessoas profissionais que cuidam disso, né? Então, em termos constitucionais, diga. Não, era só, pode terminar a conclusão, a fala do senhor. Não, mas é isso, né? Em termos constitucionais, há um estado de guerra, um estado de sítio, tá, tudo bem, tá lá. Mas eles aproveitam desse mecanismo que é a Constituição, dessa abertura que a Constituição propõe, para legitimar, né? Para legitimar. Por exemplo, quando o governador, o ex-governador, que agora está afastado do Rio de Janeiro, o Witzel, né? Ele sai de um helicóptero vibrando, porque um sniper atingiu uma pessoa, que essa pessoa estava até desarmada ali, enfim, não estava com uma arma tão letal assim, e ele atinge aquilo ali, e ele sai vibrando e tal, pulando, e ele está ali sendo um símbolo do estado de exceção, né? Sendo um símbolo ali da morte, nenhum policial deseja fazer isso, então que esses policiais, é só para ilustrar um exemplo, né? Quando diga. Só fazer um parêntese aí nesse questionamento que o senhor está abordando, né? Professor Ângelo, onde que fica o princípio da independência do poder jurídico diante dessa fala do professor Atualpa? Eu acho que ela fica diminuída, né, como o próprio professor Atualpa colocou. A partir do momento que as normas e as leis introduzem, e usar a medida provisória como veículo introdutor de norma, que é a questão que o professor Atualpa coloca, descaracteriza o regime democrático, né? Pelo menos é isso, né, professor Atualpa? A questão de usar uma medida provisória, usar uma exceção à regra normativa, porque o nosso sistema de normas, né, o nosso Estado de Direito, ele tem lá os veículos introdutores de norma. A lei ordinária, a lei complementar, todos aqueles atos, né, que estão ali no artigo 59 da Constituição, prevêem as espécies normativas, e a medida provisória é uma exceção, que hoje virou regra para legitimar desmandos, né, no final das contas, desvirtuar a questão da democracia representativa, né, que nós outorgamos. E o professor Atualpa, ele pontua muito bem isso aí, e é da obra de Norberto Bobbio justamente esse contraponto, né? Você não pode ter legitimar um poder sobre o outro. Né? Aí a gente fica se questionando, né, aonde que a gente vai parar quando a gente vê que o Poder Judiciário, muitas vezes, assim, entre aspas, né, está tendo que se ajoelhar em relação ao Poder Executivo, que, na realidade, a gente fica na dúvida onde que tudo isso aí vai parar, né? Parece que é uma briga constante, sabe? Mas aí a questão é que não tem respeito à Constituição. O que nós estamos tentando fazer aqui, como o professor Ângelo falou, é um contraponto, né? Veja que a Constituição dá meios, mecanismos diretos, ou seja, ilegais. Tem um plebiscito, tem um referendo, tem a iniciativa popular. O que se vê hoje no Brasil é o oposto disso. É o oposto disso. Ou seja, há uma deslegitimação por parte do Executivo com relação a toda a liturgia de uma criação de leis. Uma coisa é um Estado, ou uma prefeitura, ou até mesmo o Executivo. De fato, em uma situação de calamidade, de emergência,
fazer uma lei, né? Falar, enfim, com relação a um auxílio emergencial, a internet para todos, alguma coisa do tipo, né? Agora, outra coisa é desde 2013, ou até mesmo desde 2000, é isso mesmo, ou até mesmo todo o governo, a gente observa isso, que há uma regra, né, em medidas provisórias, em decretos. Agora mesmo foi a questão do armamento. Se não me engano, foi a Carmen Lúcia que revogou 9. É a Carmen Lúcia. Foi 9 dos artigos ali, dos critérios para possuir uma arma de fogo. Então, é uma medida provisória. Ano passado teve, não sei se vocês acompanharam, a medida provisória da grilagem, MP da grilagem, foi denominada assim. E são N leis que, de fato, não auxiliam em nada. Não se chamam auxílio nem de leis, né? Claro, eu errei agora, mas a questão do próprio decreto, né? Do próprio, na medida provisória. Que isso aí deslegitima, descredibiliza a representatividade que tanto Norberto Bobbio fala, né? Tanto Norberto Bobbio fala, e aí Jorge Agamben vai dizer, olha, essa representatividade é só no papel, porque, na verdade, os deputados, ou até mesmo os juízes, não mandam em nada, quem manda é o próprio presidente. Isso não é só aqui, não. Nós vimos aí Donald Trump, lá no Macron, lá na França, né? Silvio Berlusconi, Itália. Então, toda a história está repleta disso. O próprio Collor aqui no Brasil, né? Então, é algo que era para... Olha o nome, estado de exceção. É exceção à regra. A regra qual é? Respeito. Ou seja, cria um projeto de lei, passa por discussão na Câmara, se for o Senado vai ter esse diálogo com a Câmara de Deputados, e assim sucessivamente. Agora, aqui não. O que acontece é totalmente o inverso, eu tenho o poder para criar, a Constituição me garante isso, é isso que gera um grande debate, né? Se é realmente essa tanta liberdade para o Executivo é realmente necessária. Tanta liberdade. E o mau uso dessa liberdade, né? É governar por decreto. É governar atendendo as minhas regalias, o que eu penso, né? O que eu desejo. E outra coisa, Norberto vai dizer, é governar atendendo determinada classe. Atendendo determinada classe. Né? Ou seja, municiar a população, né? Ou até mesmo afrouxar a questão da previdência para os militares, né? Isso aí está atendendo a quem o elegeu, mas ele não está governando para todos, né? E eu quero deixar bem claro, não é uma aula contra Bolsonaro, não é uma aula contra o estado de exceção. É uma aula a favor da democracia representativa, né, a favor da democracia representativa e contra qualquer forma de totalitarismo, né? Tem que se respeitar o judiciário. Né? O judiciário vive repleto de processos e aí vai, ao invés de se preocupar em medidas para sanar a pandemia, para garantir o mínimo existencial, que a própria Constituição fala, que é moradia, que é educação, que é a questão da alimentação, né? Mínimo existencial, para sobreviver. Hoje o brasileiro vive no limbo. É isso mesmo, a sobrevivência. E aí vai discutir armamento, vai lançar uma medida provisória para armar a população? Que é isso? É mais morte, então? Já não bastasse o vírus, né? Não, mas tem... E se o bandido está com arma? Olha esse pensamento. Se o bandido professor. Uhum. Entende? Então, assim, é algo que não dá para pensar, e, enfim, no sentido. Estamos refletindo, mas, concretamente, é algo que é insano. Né? Ainda mais no clima que nós estamos vivendo. Então, eu queria apenas contrapor aqui, né, rapidinho, contrapor essa questão do plebiscito, referendo iniciativa, que tem medidas de uma democracia direta lá na Constituição. E o que se propõe agora, né, com essas medidas provisórias, com decreto, e, é claro, agir, governar com esse estado de exceção. Que não, tem pessoas que vão dizer, né, claro, evidentemente, na Constituição fala, mas não estamos assim. Sim, não está. Mas cria-se um inimigo. Como foi que o Trump se elegeu? Como foi que o Trump se elegeu? Criando um inimigo invisível. Criando um inimigo, que os imigrantes iam atrapalhar a vida dos norte-americanos, que os terroristas, né? E retornar as tropas para o Oriente. Enfim.
Como é que o Bolsonaro se elegeu? Criando um inimigo invisível, que é o quê? O comunismo, o gay, a bancada. Isso, peraí, é um inimigo invisível. O Brasil nunca foi comunista. Nunca foi comunista. Né? E nem tem essa aspiração na história, me mostra que o Brasil teve um flerte com o comunismo. Quando, gente? Quando? Sempre o Brasil teve uma economia liberal ou propensa mais para o social capitalista, né? Não, e assim... Né? Então, assim... Oi, pode falar. Não, professor, o que eu ia perguntar é justamente dentro desse modus, né, de operar desses governantes, né, desses governos em geral, essa questão de usar a figura do inimigo. E aí, o que eu pergunto é, se dentro né, do estudo da filosofia, nós temos algum estudo que explica esse comportamento de você projetar um inimigo para poder arrebanhar a opinião pública. Porque, no final das contas, você levanta uma bandeira, né, levantar uma bandeira, e dentro das hipóteses, né, você potencializar um inimigo que não existe. Você cria um inimigo, e você sempre se coloca na posição de combatente, né? Fala assim, olha, eu estou pelo, como diria aquela charge, eu estou pelos frascos e comprimidos, né? Como diria o outro, estou sempre defendendo os fracos e os oprimidos. E o nosso inimigo agora é fulano de tal. Então, assim, você tem, assim, dentro dos seus estudos, alguém que analisa esse comportamento? Olha, o próprio Freud, né, tem uma... Falar de Freud. Freud explica, né? O próprio Freud tem um texto, né, falando sobre a psicologia das massas. Adorno também vai falar sobre isso, né, sobre essa questão da coletividade, de atinar a um inimigo, que esse inimigo é invisível, às vezes nem existe, só existe na paranoia daquela coletividade, daquele grupo de pessoas, como nós percebemos. Nós estamos em plena pandemia, ao invés das pessoas ficarem em casa, nós temos aí um cenário que todo final de semana, o jornal, ou até mesmo todo dia, ou mais final de semana mesmo, começa sexta, quinta, sexta, sábado, domingo, manifestações na rua, pedindo ditadura. Isso aí, na cabeça deles, na cabeça paranoica dessas pessoas, né, existe um inimigo. Qual é o inimigo? O comunismo. O inimigo é o PT. Né? O inimigo entende? Então, eles não conseguem sair ali daquela grei, né, daquele cerco, e raciocinar e pensar, não, de fato, tem uma pandemia, vamos ficar em casa no final de semana, vamos respeitar aí o decreto, né, o lockdown, mesmo que parcial ou total, mas vamos respeitar, para que esses casos não aumentem. Não, eles não conseguem. Já tem um inimigo implantado, e aí Freud explica isso, Adorno explica, o próprio Agamben vai explicar também, Jorge Agamben, o estado de exceção, essa questão mesmo que não tenha esse estado, vamos dizer assim, o legislativo, o judiciário não proponha isso, não efetive isso, a questão do estado de sítio, estado emergencial, questão do estado de defesa, mas o governo, o executivo, cria um inimigo invisível para poder ter essa liberdade que a Constituição dá. Não é somente aqui, não. Se você pegar fatos aí de 2016, né, na França, questão do terrorismo, as pessoas eram abordadas na rua continuamente. Então, aí, claro, outro pensador vai falar sobre a questão da necropolítica, que nós já até discutimos em sala de aula com o primeiro bloco, né? Mas para dizer que, respondendo, isso, né? A coletividade tem essa paranoia, às vezes a pessoa é tímida até, mas na coletividade ela se mostra, porque ali vai me proteger, eu estou aqui no agreio, estou aqui no meu cercado, e estando nesse cercado, todo mundo vai colocar assim a voz, né, vai insultar, tem coragem, né, tem coragem, entende? Então, essa paranoia que existe um inimigo, que o Brasil vai virar comunismo, um comunista. O Brasil tem um capitalismo, tem... Gente, deixa eu explicar. O comunismo são as empresas para o Estado. O Brasil está privatizando, gente. Não tem comunismo aqui, cara. Né? E nunca na história do Brasil teve essa aspiração ao comunismo. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram. Nunca leram Marx e aí querem
né? Nós não somos marxistas. Então, assim, mas me fale, então, sobre o Capital de Marx. Nunca leram e querem falar sobre. Entende? Então, a paranoia tomou conta dessas pessoas. Tem esse inimigo, tem agora... E aí começou, kit gay, a família cristã e tal. Gente, isso aí nunca existiu kit gay no Brasil. Eu nunca recebi, eu fui professor de ensino básico, sou professor de ensino básico. Os professores, diretores não falam isso, não fazem essa apologia ao homossexualismo. Não tem nada a ver. Isso aí novamente, uma criação, criou-se isso, à medida que o Donald Trump também criou o inimigo lá. Claro, evidentemente, tem essa questão do Estado Islâmico, né, tem essa questão do terrorismo, mas nem todo Islã é terrorista. Né? Não, e esse marketing de concorrência, na realidade, essa visão essa forma do Donald Trump tem muito a ver com até o perfil dele de empresário, né, e a competitividade que ele sempre defendeu. Então, assim, no mundo corporativo das grandes empresas, falando em comércio, falando em resultados, você realmente teve uma época em que as empresas elas competiam de forma acirrada e a gente, digamos assim, percebeu ao longo do tempo que essa competição de uma grande companhia, de uma grande empresa querer anular a outra, era algo muito natural, normal, na década de 60, na década de 70, na década de 80. E aí percebeu-se que essa questão de você querer anular o seu concorrente leva a uma degradação de mercado também, porque você não vai conseguir suprir o mercado todo, em alguns momentos você vai ter quebras, então assim, e você inibe o livre desenvolvimento. Se você precisa desenvolver um produto, muitas vezes você vai ter que olhar para o seu adversário no campo comercial para entender. E a meu ver, o Donald Trump, ele carrega esse ranço da década de 70, onde ele, dentro das grandes corporações, a gente sabe que ele é um dos empresários mais ricos, né, do planeta, né, a riqueza dele é notória, e a gente percebe que ele carrega isso para a política. Então ele traz essa competitividade, essa criação, olha, hoje o nosso alvo é anular, né, essa figura aqui, é o imigrante, é o latino, porque eles é que estão tirando o emprego dos verdadeiros. E aí começa a aprofundar esse discurso de ódio, né, um discurso de ódio que gera uma paranoia, né? E realmente a paranoia é o movimento do momento. Agora, qual é o nosso inimigo, né? E o que é engraçado, professor, só comentando, você viu que nessas últimas 2 semanas a questão do desarmamento, os números de tiroteios nos Estados Unidos, mais de 46 em menos de uma semana. Viu? 46 tiroteios. Isso mesmo. Ao ponto de todo mundo virar os canhões para o Senado americano e falar, e aí, vocês não vão fazer nada? Né? E o próprio Biden virar e falar assim, olha, quem tem que tomar uma atitude é a democracia. O que o povo americano vai enxergar? Então, porque lá os governadores têm autonomia, né? E então sim. Mais do que aqui, claro. Né? O modelo federativo deles é diferente do nosso. É diferente do nosso. Né? Então, agora, perceba, só pontuando, 46 tiroteios em menos de uma semana. Teve esse outro que matou um número enorme de pessoas, mas todo dia tem gente lá. Todo dia sai um louco na rua com uma arma dando tiro. Porque hoje o meu inimigo imaginário vai ser o meu vizinho que pisou no meu gramado. Né? Olha, aquele é a pessoa que vai lá e não recolhe o cocô do cachorro. Então, hoje eu vou matar todo mundo que tiver com cachorro na rua. É muito na cabeça deles isso. Criar o inimigo imaginário e... Né, tanto é que a gente se apaixona por isso. Né? No cinema, é sempre a história do mocinho e do bandido. E aí, quando a gente vê um filme que nem aquele do Coringa, o último, aí você fica pensando quem realmente é o mocinho e quem realmente é o bandido. Isso mesmo, né? Perfeito, é isso. E para dizer que não, né, os Estados Unidos aconteceu isso, realengo aqui também, né? Ultimamente, Suzano, aconteceu isso aqui, os meninos entraram na escola, atiraram e depois se mataram. Em Suzano, em Realengo também aconteceu isso, e várias atitudes, a questão daquela jovem, né, sequestrada pelo namorado, a Eloá, se eu não me engano o nome dela, e só para citar alguns exemplos, né, crianças brincam com armas, agora mesmo um adolescente matou uma colega, né, disse que foi sem querer, e armas em casa. Arma só gera isso, a morte, né, eu não vejo outra utilidade.
O próprio Bolsonaro já foi assaltado em 2005, 2006, não sei, e ele estava numa motocicleta e armado. E ele disse aos policiais na época que se sentiu mesmo armado e se sentiu indefeso. Ele, o Bolsonaro, já foi assaltado, é só buscar na internet. Tem um site novo aí que chama Google. E aí, busca na internet que vocês vão observar, né, esse fato. E não sei por que agora ele e toda a sua bancada da bala, né, tá com essa, enfim, porque ele está sofrendo pressão, claro, porque foi eleito por essas pessoas. Mas, para dizer que eu não estou só falando de Bolsonaro, falando desse governo, e nas Olimpíadas, né, a Dilma também agiu por medida de exceção, né, agiu, a questão de decreto, porque tinham pessoas ali naquele território e ela despropriou aquelas pessoas e até mesmo afugentou essas pessoas para que elas não se misturassem com os turistas. Expulsou, literalmente. Só buscar também na internet, no YouTube, que vai ter manifestações contra isso. Então, a Dilma, o que os governantes no Brasil não entendem a Constituição brasileira. Eles não entendem a Constituição. Eles não podem fazer o que quiser. A Dilma fez, né, muita coisa que foi estado de exceção. Um exemplo foi essa questão das Olimpíadas, expropriando pessoas que moravam ali em barracos, enfim, e tiraram essas pessoas de lá. Afugentaram, excluíram essas pessoas para que elas, olha, vocês não são a escória, vocês são o lixo da sociedade, então vocês vão ser excluídas, para não se misturar com as pessoas higiênicas, com os limpinhos que vêm de Alphaville, né, vêm de outros bairros, ou também de outras cidades brasileiras, né? Agora, recentemente, o governo de São Paulo colocou debaixo da ponte, lá de São Paulo, certos tijolos, né, chumbou tijolos ali, para que as populações de rua, os moradores de rua, não ficassem embaixo da ponte. E aí vocês acho que viram aquele padre, né, quebrando, né, enfim, aqueles blocos. São medidas de exceção. Sim, você colocou aqueles tijolos. Mas e onde é que vai levar essas pessoas? Onde? Tem uma casa popular, tem hotéis para essas pessoas morarem, para dormirem, né, nesses locais. Muitos ali sofrem com alcoolismo, sofrem com a questão de drogas, ou até mesmo doenças mentais. E aí? Vão levar? Colocaram, né? Mas tem uma alternativa? Não. Essas pessoas vão continuar a buscar outro local. Então, assim, são medidas que desumanizam o direito, desumanizam a Constituição e assim, fragmentam a nossa democracia. Temos que democratizar a democracia. Eu quis levantar essa questão do estado de exceção, foi muito boa discussão. Agradeço o professor Ângelo, agradeço o Hildo, todos os que estão observando. Eu quis levantar essa discussão porque Bob tem um contexto, tem um período, apesar que ele foi um pensador que viveu muito, mais de 90 anos, ele não viveu para, vamos dizer assim, escrever, dar tempo para ele escrever sobre essas questões que estão acontecendo no século XXI, né? Mas, para dizer o quê? Que a democracia que Bob defende é uma democracia que visa o diálogo, sim, entre o liberalismo e o socialismo, né? É uma democracia que a Constituição de determinado país, seja lá da Itália, daqui do Brasil, ela tem que ter esses mecanismos de democracia direta, o povo tem que se mostrar, né? E, claro, contra qualquer forma de atmosfera, né, totalitária. Né? Então, seria muito bom, né, se a gente tivesse tido a oportunidade de ter essa visão dele, né, do que está acontecendo agora, né, ele ter se expressado, né. Mas aí fica uma sugestão, você pode fazer isso em um artigo, né, como o Bob pode contribuir para a atualidade, né, como o Bob enxerga essas questões atuais, né, e aí fica, olha aí uma ideia de um artigo, viu, Hilda? De um paper, né? Bem, a democracia direta e participativa, nós já falamos, essa questão da complexidade dos estados modernos, da necessidade de garantir e proteger direitos individuais, o pluralismo, a liberdade, a livre manifestação do conflito e o dissenso. Então, a representatividade se mostra mais eficaz diante dessas características aqui, né, características da democracia e das cidades modernas, né, das cidades modernas. Então, o que importa para Bobbio
é que nenhuma sociedade moderna pode funcionar sem mediação de uma representação, né, de uma representação, e que a representação pode conviver com a participação, que é o exemplo da nossa Constituição Federal, como acabamos de ver, né, no artigo 14, que fala sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, pode sim conviver com uma representação e, claro, com a participação popular, certo? O que geraria consciência política se tivesse mais plebiscitos, se tivesse referendos, para conscientizar a população que elas também podem fazer parte e podem decidir sobre as leis. O que falta no Brasil é essa consciência política, né, que vem mudando aos poucos, né, mas nossa democracia é muito jovem, né, é muito jovem, tem 32 anos somente. Né, foi com a Constituição de 98 que nós democratizamos o Brasil. Antes disso, não. A gente estava brincando de democracia, certo? Então, como se afirmou várias vezes, o defeito da democracia representativa se compara com a democracia direta, né? Já estamos concluindo, viu, pessoal? O defeito da democracia representativa se compara com a democracia direta. Consiste na tendência à formação dessas pequenas oligarquias. E o que nós temos visto no Brasil? São pequenas oligarquias, pequenos grupos, né, de pessoas, sejam empresários, sejam até mesmo no próprio Congresso, né, que defendem interesses próprios, que são os comitês dirigentes dos partidos, né, que são os partidos. Se essas pessoas tivessem realmente amor pelo Brasil, né, se essas pessoas tivessem realmente tanto apreço pelo povo brasileiro, como dizem em campanhas eleitorais, será que tinha necessidade, então, de tantos candidatos, ou até mesmo de candidatos sem propostas nenhuma? Né? Ei, professor, Pois não. aí, diante da fala que, siga aí, filha, que o presidente Lula falou esses dias, né? Só Deus me tira do poder. Aí, assim, o pessoal que é da área da saúde, sabe, começa a ver, assim, que essa fala dele já é até um distúrbio, sei lá, da própria, da pessoa, porque parece que está obcecado com aquilo ali, e aí não vê mais nada, sabe, só não vê as prioridades, que é a questão da vacinação, não vê muitos outros detalhes, sabe? Fica focado só naquilo ali do poder, então você vê que está tendo até um distúrbio da própria personalidade dele mesmo. Uma obsessão. Eu não diria isso, eu não diria distúrbio de personalidade, mas sim a ganância pelo poder, por estar no poder. Por isso que eu sou favorável. E aí sim, pode ser iniciativa. Né? Isso, obsessão. Por isso que pode ser iniciativa popular a questão da reeleição. Reeleição, ou seja, lá nos Estados Unidos, o Obama não pode ser mais presidente, né? Não pode, de forma alguma. O Trump também não. Olha, você tem 2 mandatos. Se você for reeleito no segundo, ótimo. Se não, o Trump não foi. Então ele não pode mais. Ele não pode. Olha o que o Putin fez na Rússia, né? Ele foi muito esperto, ele, né? Ele fez o decreto, né? Lei, ele mesmo criou, e com medidas, com propostas, as pessoas foram à votação, né? Decidir sobre isso, e colocando o Putin por mais tempo no poder. Por mais tempo no poder. Entende? Então, o que no Brasil pode ter uma iniciativa popular, uma lei, assim como a do TEA, do transtorno de espectro autista, para também essa questão da reeleição. Quem se reelegeu, foi eleito e se reelegeu, ok. Não pode mais se candidatar. Acabou. Isso tem que acontecer no Brasil. O Lula não pode mais, acabou. Você teve o seu período, teve a sua fase. É o Haddad? Pois coloque o Haddad, se apoie, faça o que quiser. É outra pessoa? Tudo bem, é outra pessoa. Agora, não, Lula não. Bolsonaro, da mesma forma, se reeleger, ótimo. Se não, tchau. É assim. Eu penso que, então, gera, como falamos, né? O Bob está falando, gera certas oligarquias, né? Então, centraliza-se nesse partido e vai favorecer somente aquele grupo. Não está preocupado com o Brasil. Se tivesse preocupado com o Brasil, daria vaga para outro, ou então até mesmo oportunizaria, né, outra pessoa para falar. Está preocupado com a imagem dele, está preocupado com a própria, enfim. Né,
Tem um ditado popular que diz assim: quem está dentro quer entrar, quem está fora quer sair, né? Mas na política a gente vê assim: quem está dentro quer ficar e quem está fora também quer entrar, né? Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer permanecer, né? É, permanecer a todo custo. Então, eu sou favorável à questão da reeleição, a esse modelo norte-americano de votação, e o voto facultativo, né? Bem facultativo mesmo, sem gerar multa, sem nada. Ou seja, nos Estados Unidos, quais são as suas propostas? O que eu vou ganhar? Ganhar, sim, no sentido de quais as suas propostas para me tirar do meu sossego, da minha casa e fazer com que eu vote? Nos Estados Unidos, os candidatos têm que se virar para ter proposta e cativar o público, a população, para sair de suas casas e votar. Porque lá não é o voto obrigatório. Não gera multa para o cidadão, não vai ter nenhuma sanção para o cidadão, não. Né? Então, isso tem que acontecer também no Brasil. Claro que, evidentemente, como eu falei, isso demora, vai ser um tempo. Eu creio que vai acontecer um período Ô, que, sim, professor, o Brasil mas vai ter esse estilo de votação, tomara que sim, né? Para que os políticos tomem consciência que eles têm que haver proposta de Brasil, de governo, não professor, somente subjetividade. Pois não. eu acho muito difícil isso acontecer no Brasil. Sabe por quê? Porque se isso realmente acontecesse no Brasil, aí o pessoal que tinha uma maior conscientização iria votar. E quem está no poder hoje quer que a pessoa fique leigo, sem o conhecimento, para poder ser mais facilmente manipulado, sabe? Então, eu não acredito que isso aí chegue aqui, não. Porque eu acho que na política daqui, que a gente vivencia, eles querem mais que todo mundo seja obrigado a votar, incluindo o pessoal que não tem estudo, não tem conhecimento, é onde eles podem, né, onde eles podem manipular, né, seja mais fácil de manipular. E aí quem tem o conhecimento maior, né, eu acho difícil. Mas isso onde está apostarmos na educação, apostarmos na conscientização política, né, dos nossos jovens, crianças, e fazer com que eles votem com consciência, olhando e refletindo sobre as propostas do governo. Um candidato vai para a televisão e não tem uma proposta, o que você vai fazer na educação nesses 4 anos? Isso não é só governo federal, não, é governo estadual e municipal também. Né? Mas isso é consciência, demora, né? Demora muito. Haja vista que a educação hoje, ninguém reprova mais, professor. Você vê que o índice de analfabetismo, ele diminuiu, né? Mas você vê que ninguém sabe ler direito, não sabe fazer uma conta de matemática, não sabe nada. Então, é só no papel. É muito difícil essa cultura, assim, vai demorar muito tempo. E na faculdade o professor não pode dar nota baixa, que os alunos reclamam. Tá vendo? Nós já estamos sabendo de tudo. Né? Eu peso a caneta. O pessoal pensa que a gente é bobo. É verdade. Tá vendo? Então eu penso que... Isso. Então a gente vê com tristes olhos, sabe, essa realidade de que é um futuro próximo. É um futuro muito longínquo, sabe? Mas temos que construir, tijolinho por tijolinho, vamos construir, vamos tentar implantar. Eu acho assim que, claro, pode ser tirânico isso, tem que refletir criticamente. Eu não vejo outra forma. Se você tiver uma visão crítica, ir além do óbvio, de fato, ultrapassar as fronteiras ali do meramente visível, do que está ali, né, você está vendo, e tentar refletir o que tem por trás ali das entrelinhas, o que está realmente sendo orquestrado, né, ao entorno, eu penso que, e aí, sim, começa a gerar consciência crítica, começa a gerar, sabe, pensamento, de fato, né? Não aceitar e não ter um sistema educacional que aprova, reprova, né? Não é nesse sentido, mas sim desenvolver o cidadão como partícipe da comunidade, instaurar grêmios nas escolas, né? O governo do Ceará, por exemplo, eu estou participando de um curso de CNV, Justiça Restaurativa, que nas escolas do Ceará tem grêmios. Os estudantes decidem também, olha, isso já é política dentro da escola, isso já é direito, né? Justiça dentro da escola. Os estudantes decidem
passando até pelo cardápio escolar, né? Falando mesmo, tendo uma linguagem aberta ali, uma comunidade. E aí reivindicam, né, questão de cadeira, condicionado, eles têm as suas reivindicações. E tendo também o apoio da iniciativa privada, podendo colaborar com relação a isso, né? De ONGs, enfim. Mas grêmios, e aí tem um representante que, claro, é conversado, né? Todos ali participam das decisões. Isso é consciência política. Aquele jovem que participou daquele grêmio, ou que presenciou, vivenciou aquela atmosfera daquela comunidade de democracia, dificilmente ele vai se deixar arrebatar, arrebanhar por ideias pirotécnicas e promessas sem fundamento, né? Dificilmente ele vai se deixar seduzir por essas enfim, subjetividades, propostas vazias, né? Pelos robozinhos da internet, né, professor? Isso mesmo, pelos robozinhos da internet. Pelos Entende? robozinhos Então da começa internet. perfeitamente. Começa na escola. Eu acho que a consciência política tem que gerar aí, na escola, né? Eu só para ilustrar um exemplo de como começa aí e de fato dá certo, na escola que eu participei em Formosa, foi também a questão do mestrado, foi lá, das ações, não tinha telhado no pátio. Ora, os estudantes tiraram, não estava na minha aula nem nada disso, os estudantes tiraram todas as cadeiras da escola, colocaram no pátio e vamos lá então dar aula agora, comecem. E aí algum estudante sacou o celular, isso foi na hora do intervalo, sacou o celular e começou a filmar. Evidentemente, depois eles colocaram, retornaram as cadeiras para dentro da sala. Isso foi iniciativa deles, né? Para movimentar. Olha, vai ficar sem telhado essa escola? A diretora está fazendo parte dela, está cobrando. Mas vamos fazer a nossa, então. Vamos cobrar. E aí, 15 dias depois, o telhado estava lá. E aí? Então, os estudantes, eu acho que tem que mexer, né? Tem que movimentar. Eu acho que começa na escola essa mobilização para efetiva consciência política, né? Que, de fato... E aí vai, claro, no futuro ser, né? Votar com dignidade, até mesmo conduzir outras pessoas no sentido de pensar junto, né? Certo? Então, com relação ao que nós estávamos discutindo, essas pequenas oligarquias, creio que vocês entenderam, né? Fazendo com que sempre, né, participem, né, da política, fazendo com que o poder não seja apenas distribuído, mas também controlado, né? O poder deve ser também controlado. É muito interessante Montesquieu, quando fala, né, da tripartição dos poderes. O poder, a lei, limita a própria lei, né? Não pode se fazer o que quiser. Daí onde está a importância do judiciário, a importância do STF, a medida provisória, um decreto aí, falando, né, distribuindo arma para todo mundo, flexibilizando o porte de armas, sendo que a Carmen Lúcia falou, epa, peraí, não temos tempo para pensar nisso, não temos tempo para pensar nisso, não. Vamos, de fato, oportunizar outras discussões, e isso aqui vai ser vetado, não tem como comercializar essas armas sem nenhum menor preparo. E aí a importância do judiciário refletir, como hermeneuta das leis, da Constituição, entende? Para não ter leis absurdas, né? Leis absurdas, que tangenciem o foco principal agora, que é a saúde, né? Que é a saúde das pessoas, tá? E a segurança, né? Creio que policial nenhum, se você perguntar, você quer ver um cidadão armado? Ele vai dizer que não. Porque o policial, que é policial, comete falhas, comete erros, né, que teve um treinamento para isso, que sofre pressão continuamente, que tem treinamento para isso, ele falha. Imagina um cidadão que passou uma semana ali numa cabine de tiro, atirando ali, e não, já sou expert. Não tem como, né? E os especialistas falam, não podemos revidar em assalto e nada disso, porque tem um fator surpresa. E aí, olha onde está, né? Além de assaltar, pega a sua arma, você corre risco de ser morto, né? Porque está com a arma ali e o bandido pode, né? Sim, ali o fator surpresa pode sim atirar em você. Ele recolhe sua arma, então você contribuiu para o crime, ou seja, pegou sua arma, não é mais sua, é do bandido agora, né? Então você está contribuindo ali para municiar o criminoso, né? Municiar o criminoso. Ao invés disso, tem que investir em segurança pública de verdade, tem que aumentar o salário do militar, tem que dar equipamento melhor para o militar, tem que haver uma vistoria e uma fiscalização
com relação a essa Taurus aí, que tem falhas e que muitas vezes tem acidentes contínuos com as armas, né? Com as armas dos militares, né? Em Formosa, por exemplo, novamente, um policial, a arma estava travada e tal, ela disparou. Ela foi tirar a arma, né, não sei como é o nome técnico disso, enfim, do repositório dela, e disparou no pé dele. Né? Então, é uma imperícia do policial? Pode ser, mas estava travada. E aí? Professor, já aconteceu uma situação aqui em Corrente também, eu não sei se tiveram conhecimento, com um empresário na qual ele estava fazendo a limpeza e teve o disparo também da arma. Aí, tá vendo? Então, olha aí a questão da municiar as pessoas, né? De municiar as pessoas. Não tem que investir em segurança de verdade. Segurança de verdade. Ou seja, civil, militar. Até outro dia a polícia civil aqui não tinha gasolina para fazer as diligências. Não tinha gasolina. Entende? O que adianta a arma sem gasolina? Você tem que dar suporte para quem realmente tem a capacidade de fazer isso aí, né? E não ficar... Justamente. Municiar... Olha a preocupação. Municiar a população, isso não tem nada a ver. Não. Policial nenhum quer o povo armado. Isso. E você tira também uma obrigação que é do próprio Estado de promover a segurança, né? E delegar a terceiro, não tem lógica. Não tem. Né? Então, assim, isso cabe também à nossa participação, à nossa manifestação. Quando nós nos calamos, nós aceitamos. Né? E as redes sociais são um grande impulsionador, né, para isso. Para realmente postar coisas que, de fato, demonstrem a nossa perspectiva, o nosso posicionamento. Então, para Bobbio, retornando aqui à questão dos estilos de democracia, isso implica que, de fato, democracia representativa e democracia direta não são sistemas alternativos, no sentido de que onde existe uma, não pode existir a outra. Mas são dois sistemas que se podem integrar reciprocamente, como nós vimos aqui na Constituição Federal, no artigo 14, plebiscito, referendo à iniciativa popular. Então, só a democracia direta não corresponde a isso. É necessária a representatividade e, claro, uma democracia participativa, uma democracia pluralista, né? Que você tem uma ideia contrária, ótimo, que bom, então vamos dialogar. Se não existe consenso, tudo bem, cada um segue seu caminho, damos as mãos ali, está tudo certo. O que não pode é ter ideias absurdas e abismais, indo contra a própria democracia. Né? Entende? Então, em nome da liberdade, então, as pessoas entendem errado essa noção de liberdade. Eu tenho liberdade. Sim, mas tem liberdade, aguente as consequências. Né? Você tem leis também que podem não cercear a liberdade, mas quando você tangencia muito, ou seja, sai muito do rol do que é correto, do que está em lei, expresso em lei, você vai sofrer sanções. Então, o Código Penal prevê a punição para pessoas que não respeitarem, por exemplo, diante de uma pandemia, diante de uma epidemia, eles saírem sem máscara ou até mesmo ir contra uma decisão ali do governo, da comunidade, que faz parte. Prevê a prisão para essas pessoas. Entende? Então, vai muito do bem comum, né? Do apreço pelo bem comum e claro, sem utilizar nenhuma medida monocrática, né? Como a questão da democracia direta, né? O negócio é investir na educação mesmo, né? Justamente. Para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Ou em prática o mínimo existencial do professor Ângelo. Fala muito disso, é? Na realidade, a gente tem o contraponto da reserva do possível, que é o absurdo. Exatamente, professor, exatamente. Sempre analisar, o discurso o mínimo existencial frente à reserva do possível como defesa do Estado, aquilo que ele pode efetivamente entregar ou não. A discussão é mais aprofundada, né, essa questão ali. Mas é interessante que a gente priorizando a educação, né? Direitos sociais, né? Quando a gente entra aí no artigo 6, a gente tem que ter essa noção de que a judicialização dos direitos sociais levaram a
ao nascimento dessas duas frentes, dessas duas. Mas se a gente tiver que priorizar porque... que seja a educação, né? Para que os outros possam realmente se concretizar. Sempre. Só existe liberdade com pensamento, né? Então, você pode estar entrevado em cima de uma cama, não ter nenhum movimento, mas se você continuar pensando, você com certeza é um sujeito livre. Agora, não adianta nada você estar com as suas funções motoras todas em dia e ser mais um vegetal na sociedade. De fato. E o mínimo existencial que nós estamos precisando mais no momento é a alimentação também, né? Acho que o que está famílias inteiras aí sobrevivendo com menos de uma cesta básica, né? Então, alimentação, moradia, é o que realmente está precisando, né? E, claro, Sim, pode falar. Eu entendo que essa questão a gente tem um país extremamente rico, professor. O que nós temos de recursos naturais, de terra, de recursos hoje voltados, por exemplo, a gente fala, o nosso agronegócio é o primeiro. Hoje a gente está passando à frente de vários países. Então, se sustentar dentro de um país como esse, aliás, permitir que a fome esteja assolando da maneira que assola, e ter um agronegócio tão rentável como é um contrassenso sem tamanho. Eu estou tendo a oportunidade de viajar pelo Brasil, fazer alguns trabalhos. Gente, tem momentos que você roda 300 quilômetros e olha dos dois lados do carro e só vê lavoura. 300 quilômetros de estrada, 300 quilômetros, você olha para um lado, você vê lavoura, do outro você vê lavoura. Ou seja, o nosso país é extremamente rico e um agronegócio pujante como existe, necessário, e a permissão que nós temos de ver, por exemplo, os alimentos tão caros, né? Então, assim, a gente tem que repensar essa cadeia produtiva. Então, são são muitas coisas que nós devemos pensar, cobrar dos governantes, sob o ponto de vista disso que a gente está aprendendo aqui, né, nessa visão de Norberto Bobbio. Eu acho que é fundamental. O que é democracia? Né? De que forma entender isso? E esse trabalho de formiguinha, como o professor Tualpa faz. Ele, lá no ensino fundamental, explica o que é política para as crianças. A gente, em casa, vai explicar para os filhos da gente como isso vai acontecer. E isso a gente vai transbordar as nossas relações. Então, assim, não tem como a gente promover mudanças sem a gente começar dentro de casa. Então, é dessa forma. E a fome... Mas tudo ainda volta na educação, não tem jeito, né? Mesmo com todas essas desigualdades, volta tudo para a educação. Sim. Muito bem, excelente contribuições. Então, Norberto Bobbio vai falar de uma espécie de democracia integral, ou seja, a participação na política, embora tenha um regime representativo, para que não se concentre o poder na mão de uma elite econômica. Né? O que nós estamos vendo é que muitas pessoas, muitos líderes, os líderes de partidos políticos têm essa concentração de poder. Não perguntam o que a população deseja. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Base Nacional Curricular Comum. Não perguntaram para os professores, fizeram uma pesquisa bem atabalhoada aí, né, em 2017, 2018, com relação à Base Nacional Comum, Base Curricular Nacional Comum, a BNCC. Mas não perguntaram, né, não teve um encontro, de fato, com líderes das escolas, com diretores, não, tem um documento que já, com certeza, já estava pronto ali. Essa questão da enquete, ou até mesmo de saber o que os professores acham, é apenas um teatro para dizer, não te perguntei nada, mas vamos colocar você aqui na ciranda para você se sentir afagado, né? Você se sentir abraçado também nesse projeto. Mas, na verdade, já estava pronto, né? Já estava pronto. Então, não se tem, vem sempre do governo para cá, né? Ou seja, não se tem um diálogo maior e até mesmo uma oportunidade para o professor falar. O professor que está ali no chão da escola, professor que está entendendo o que é política, e até mesmo a política local, ou os problemas, de fato, da escola, e é ele que tem que falar, ele tem que... Qual a metodologia abordada? Não pode ser algo generalista, né? E vamos implantar 1.300 horas para o ensino médio. Como fazer isso com estudantes sem internet? Como fazer isso com estudantes sem tablet?
como fazer isso, entende? Sem um mínimo de aparelho tecnológico. Então, não tem cabimento. São projetos, mais um projeto que não vai passar do papel, né? Que, de fato, é uma norma que vem de cima e a gente tem que acatar. Senão, não recebe o salário. É isso, infelizmente. Tá? Então, pessoal, já estamos... foi riquíssima a contribuição de vocês. Na próxima aula, vamos falar sobre o elitismo democrático, né? A democracia como ela é, e Humberto Bobbio não é nenhum Platão para ficar no mundo das ideias. Ele, de fato, é um pensador muito realista, muito pé no chão, e vai receber as influências de Mosca, Michels e Pareto, né, para falar sobre a elite, né, a democracia elitizada, o elitismo democrático. Né? Então, próxima aula vamos falar sobre isso. Nós já estudamos democracia representativa, democracia direta, claro, e aí Bobbio opta por uma democracia integral, e Bobbio, apesar de ele idealizar, né, do Bobbio idealizar essa democracia integral, o que existe, Bobbio evidencia isso, é o elitismo democrático, né? Os grupos, os partidos políticos atendendo interesses pessoais, interesses privados e excluindo, assim, da sua pauta o interesse público, né? Políticas públicas, por exemplo, né? Tá certo? Então, esses slides vão ser disponibilizados para vocês, tá bom? Então, vou parar aqui, está sendo gravado, caso você não pegou o início da aula, está sendo gravada a aula, tá? O encontro, não vou chamar de aula, mas é encontro, tá? Agradeço a participação do professor Ângelo, do Rácio, do Marcos, Pedro, Januário, Kemi, certo? Se vocês puderem abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto. Só se puder. Senão a gente tira assim mesmo. Aí, a Hilda, Januário já tá aí. Pedro. Minha câmera tá com problema, professor. Tá, o Rácio, o Marcos, Kemi. Rácio de novo, entrou 2 vezes, Rácio. Entrou 2 vezes na aula. Estou com 2 aparelhos, professor. Ah, tá com 2 aparelhos. Ah, tá. Beleza, então vamos tirar assim mesmo, tá aparecendo a foto, a Kemi não quer mostrar, tá com vergonha, no início da aula ela estava bem desinibida. Então vamos lá. O Rácio vai, isso, Rácio, obrigado. Kemi, vai aparecer? Não, né? Tá bom. Peraí, professor, peraí, deixa eu soltar no cabelo. Pra que não precisa, tá lindona. Pronto, vamos lá. 1, 2, 3. Ação. Prontinho. Pode tirar daí também, se quiser. Agradeço aí, pessoal. Foi muito bom, hein? Valeu. Muito bom. E de olho... Pois não, diga. Eu coloquei aí uma sugestão no chat. É um material que eu costumo divulgar, uma apresentação do Renato Lessa, cientista político, lá no Café Filosófico, né, no Instituto Cultura. É um programa já antigo, mas é uma abordagem muito interessante sobre essa questão da visão oligárquica dentro do Brasil, e ele tem um material muito interessante que fala sobre o país constitucional e o país real. Então, é bem legal. O ideal e o real, né? O país deve ser bom, deve ser bom esse aí. Coloca pode colocar no grupo lá do WhatsApp, tá liberado para mensagem. Tá legal. Aí eu coloquei aqui e já coloco lá. Obrigado, tá bom, pela oportunidade. Nada. Obrigado, professor. Mais. Tamo junto, como diz você, tamo junto. Tamo junto. Até mais, gente. Bom almoço a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana.